Shalom Adonai, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco nesta noite de quarta-feira. Amém? Meus amados irmãos, eu quero ler uma palavra aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, que diz: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demoveis facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o ínico, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse ínico é segundo a eficâcia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça, para os que perece porque não receberam o amor da verdade para salvarem. Por isso Deus lhe envia a operação de erro, para que acredite em mentiras, e para que seja julgado todos os que não acreditaram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Eu quero dizer para você nesta noite uma coisa muito importante. Aqui está falando sobre a vinda de Jesus para buscar a igreja e a manifestação do anticristo. Note bem que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele disse uma coisa muito importante, que não será assim, como muitos pensam, no abrir, no piscar de olho, pá. Não será dessa maneira. Primeiro vai vir a apostasia. O que é a apostasia, apóstolo João? A apostasia é o abandono da fé. Nós já vemos isso nas igrejas, amém? E já está acontecendo em todas as igrejas. A apostasia está dentro das igrejas. O que está acontecendo? O que é apostasia? As pessoas estão acreditando mais em campanha de sal grosso, campanha do lenço ungido, campanha da água, campanha da rosa, campanha de tudo quanto é coisa, e o foco de Jesus está desaparecendo. Então a apostasia já chegou. A apostasia já está aí. As pessoas estão acreditando que indo para o culto e levar uma rosa ungida para casa, a história vai mudar. Ou seja, estão aplicando a sua fé em uma rosa, não em Cristo Jesus. Estão aplicando a sua fé em um punhadinho de sal, em um punhadinho de feijão. E isso está afastando o foco de Jesus. Então, Paulo disse que a vinda do anticristo se manifestaria através da apostasia. Hoje as pessoas já estão procurando na internet a IA para poder responder certas coisas. Passa por certas lutas, por certas dificuldades, e chega ali, procura na internet, a IA vai responder. É o que está acontecendo. As pessoas já não estão mais tendo
a sensibilidade do Espírito Santo para dobrar os seus joelhos e buscar a essência do Espírito Santo. Hoje você entra nas igrejas, as igrejas parecem boate. As igrejas têm luz de neon em cima do altar, e globo, e tudo. Aí eles falam, isso é para atrair os jovens. Aí eu te pergunto, quando Jesus pregava, os apóstolos pregavam, também tinha jovens. E será que eles usavam esses apetrechos para poder atrair eles? Não. Eles simplesmente tinham unção, poder de Deus sobre a tua vida. E essa unção é que alcança essas pessoas. Este poder é o que alcança essas pessoas. A unção de Deus é que alcança as pessoas. E aí o que acontece? Os cultos hoje está parecendo mais um baile funk, está parecendo mais uma discoteca. As pessoas vão para lá comer salgadinho, mascar chiclete e vão para namorar. É o que está acontecendo. A apostasia já está dentro da igreja. E as pessoas ainda não se atentaram para isso. As pessoas estão abandonando a fé em Cristo para depositar a fé em coisas materiais. E o apóstolo Paulo diz, olha, que ninguém vos engane sobre isso. Não será assim. Quando se levantará o ínico, esse ínico, ele vai se levantar contra tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que presta culto a Deus, ou seja, vai começar a perseguição dos cristãos. Vai ser uma perseguição, uma coisa assim simples. Não vai ser uma coisa assim, porque hoje nós vivemos em um país democrático, nós temos liberdade de expressão. Não é assim que você está imaginando, que vai sair gafanhotos matando as pessoas. Não, a morte já está na panela. Você já ouviu? O que aconteceu lá na época dos profetas, que a morte já estava na panela, a morte já está aí. Hoje as igrejas se reúnem quando é época de política, a política é infiltrada para dentro da igreja, o pastor entra na mente dos membros para que os membros venham votar no seu partido, porque o partido ofereceu algo que vai agradar o pastor financeiramente, e daí por diante. Hoje, ninguém mais tem reverência dentro dos cultos, são poucas as pessoas. É por isso que no livro de Apocalipse fala sobre os remanescentes. Quem são esses remanescentes? São aquelas pessoas que guardam a essência da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor permitiu operação de engano nas igrejas para enganar aquelas pessoas que não deram crédito ao amor ou à verdade, que é a palavra de Deus. As pessoas hoje vão para a igreja e falam assim, ali tem um profeta, está profetizando, está revelando tudo, vão para lá. Ninguém hoje quer saber mais de palavra. Se tem um ali que pula, roda, fala em mistério, entrega profecia, não que eu sou contra isso, pelo contrário. Eu nasci e fui criado no fogo. Mas as pessoas estão assim, enchendo as igrejas atrás de profecias. Pode chegar a ter uma palavra abençoada, mas se o profeta não falou, ei, tem uma pessoa aqui que está com dificuldades financeiras, passando por isso e por aquilo. Quantas pessoas não estão com dificuldade financeira, problema no casamento? Tem muitas, centenas de pessoas que estão enfermas. Ali o profeta começa a entregar a profecia e começa aquela luta, aquelas coisas dentro das igrejas, as pessoas vão acreditando nisso e tira o alvo da palavra. Então a palavra diz assim, ó, versículo 8 do capítulo 2. E então será revelado o ínico, quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Pelo sopro da sua boca. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, quando estava lá para ser tentado pelo diabo, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, a palavra, isso é a boca do Senhor na terra.
esta palavra pode aniquilar as obras do inimigo. A palavra de Deus é essa palavra que está saindo de dentro das igrejas. Houve uma profecia no livro de Daniel que fala, no capítulo 8, se eu não me engano a memória, do versículo 12, fala: e foi entregue ao exército contínuo, e eles pisaram sobre a verdade e prosperaram nelas. Então a verdade foi pisada, foi mudada, a verdade está sendo ocultada através de coisas materiais dentro das igrejas. As pessoas estão acreditando nisso. Então o que está acontecendo nos últimos dias? Apostasia, abandono da fé. Ninguém hoje está pagando um preço para poder ler a Bíblia, para conhecer a verdade. A palavra é que liberta, a palavra é que traz a fé, a palavra é que transforma. O Senhor falou para Jeremias no capítulo 1 do livro de Jeremias. No versículo 12 ele diz: eu velo com a minha palavra para se cumprir. Então quando você vai para um culto que não tem palavra, mas tem um monte de enchedor de linguiça, porque na minha época que eu me converti, eu ouvia, esse aí é um enchedor de linguiça, porque não tinha palavra. Então ficava contando histórias em cima de um altar, contando as suas presepadas em cima de um altar. Ei, o verdadeiro testemunho é o dia a dia da sua vida. Esse negócio de subir no altar e falar, que isso, que aquilo e que aquilo outro, não. Seu testemunho é o seu dia a dia. É o seu dia a dia com Cristo. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então pare de ficar subindo no altar para poder ficar enchendo linguiça, porque você não tem conhecimento na palavra. E fica enchendo linguiça, aí as pessoas ficam enfadadas, e aí quando você vai falar uma palavra, você distorce tudo e está completamente errado. Você tem que entender isso na palavra de Deus. Você tem que compreender que a apostasia já está dentro da igreja. O engano. As pessoas hoje já não conseguem mais alcançar a dádiva da presença do Espírito Santo, a inventar, vamos fazer uma campanha aqui de 4L, de 12L, de 30L. Eu também já fiz isso. Até entender o nome, cura das nações. O que o Senhor tinha para mim? Eu cansei de viver nesse engano, nessa mentira, até compreender que a palavra de Deus ela é essencial, porque a apostasia entrou para dentro das igrejas. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que Deus ele ia permitir um espírito de engano. Me lembro, lá no livro de Reis, se eu não me engano a memória, no livro de 1 Reis, de 2 Reis, que o Senhor falou assim, olha, Acabe precisa cair a espada. Como nós induzirá? A Bíblia diz que um espírito falou uma coisa, o espírito falou a outra, e se manifestou um espírito diante de Deus e falou assim, eu induzirei Acabe. E o Senhor perguntou ao espírito como? E o espírito falou, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Deus ele permitiu mentira na boca dos profetas, porque as pessoas não estão dando crédito na palavra. Acredita mais num carro novo. Ei, Deus manda te dizer que vai te dar um carro novo. Eis que Deus manda te dizer que está preparando o seu casamento. Eis que Deus manda te dizer que está mudando a sua história. E isso é mentira. Primeiro, que Deus não prepara a mulher para ninguém. Primeiro, segundo, que Deus não dá. Não gasta o tempo de um profeta para poder profetizar que você vai ter um carro. Deus usa profeta para falar, vai se converter, vai se consertar, porque Deus tem uma promessa de salvação na tua vida, uma promessa de transformação. Então o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer desta maneira, só aqueles que tiverem preparados
alicerçado na palavra, porque a Bíblia diz sobre as 10 virgens, um sermão escatológico. Jesus fez um sermão escatológico dizendo: 10 virgens estavam esperando o noivo, mas 5 eram prudentes, 5 insensatas. Todas levavam vasilha, mas só 5 levavam azeite. O azeite serve para quê? Para iluminar. O azeite é o que? A palavra. O salmista Davi, ele diz no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é luz para o meu caminho. Quem tinha luz conseguiu encontrar com o noivo quando ele veio. A hora marca. À 0 hora, à meia-noite, ouve-se um clamor, aí vem o esposo. Agora o dia não marca. Agora, se você tiver palavra, você vai saber quando ele vier buscar a tua igreja. Se você estiver alicerçado na palavra, não basta você ir para a igreja e achar que está indo para a igreja, que a sua salvação está aí. Eu quero te dizer para você, você está indo atrás de rosa ungida, você está indo atrás de lenço ungido, você está indo atrás de tanta coisa que hoje inventaram o Pix ungido. É o Pix ungido. Agora tem um Pix, tem um QR Code, tem tudo agora. Tudo, a apostasia entrou para dentro da igreja. Hoje já não entrega mais a sua oferta, o seu dízimo no pé do altar, mas não. Hoje você entrega no Pix. E a Bíblia diz que trazei e depositai aos pés do sacerdote, nos pés do altar. Será onde que você vai entender isso? Que isso já é apostasia, abandono da fé. Abandono da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está acontecendo na tua vida porque você não tem tempo para ouvir a palavra, a verdade. Você está atrás do homem. Você está atrás de falsos profetas que, para encher o teu ego, fala coisas bonitas para você. É por isso que está acontecendo isso. Então eu quero te dizer, o arrebatamento da igreja já está acontecendo. O arrebatamento da igreja é na manifestação da apostasia. Só aquele que estiver preparado vai entender isso. Só aquela que estiver preparado, alicerçado, vai entender tudo isso. As pessoas hoje julgam muito sobre o que vestir, julgam muito o que comer, aonde ir, mas esquece, porque não, essas pessoas que falam isso não conhecem a verdade, não conhecem a palavra. Então o apóstolo Paulo disse, olha, versículo 2, vamos ler 1, capítulo 2, versículo 1, a seguir. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos que não vos demoveis facilmente, não se abale, ó, você que está alicerçado na palavra, você não se abale com o que está acontecendo. Talvez você pergunte, e você, apóstolo João, você vai? Vou à igreja. Eu vejo a apostasia dentro das igrejas. Mas eu sei também que Deus vai vir buscar a igreja, não é no mundo não. Deus vai vir buscar o seu povo dentro da igreja. Então vai ser tirado só aqueles que estão preparados. Não é qualquer coisa que engana uma pessoa que está alicerçada na palavra, não. Mas o próprio Jesus diz, ó, se possível for, enganarão até os escolhidos. Se possível for. A Bíblia fala que Jesus, ele estava pregando no deserto. Um dos seus discípulos chegou e falou assim, ó, mestre, tem que dispensar as pessoas para ir embora, porque já estão muitos dias aqui, 3 dias com a gente, estão com fome. Jesus diz, mas se dispensar eles pelo meio do caminho, sabe o que vai acontecer? Eles vão perecer, porque estão com fome, né? De repente aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus pegou, deu graça e repartiu o pão entre as pessoas. 5 pães, 2 peixinhos.
Hoje você vê uma cantaria, uma cantação na igreja, sem nenhuma unção, sem nada, é as pessoas querendo cantar. Você tem que cantar dentro do banheiro desse jeito aí. Para você cantar para o Senhor, você tem que descer, se encher, para que quando você abrir a tua boca, a igreja sinta a presença de Deus no seu louvor. E aí é 2 horas de louvor e 15 minutos de palavra. E a Bíblia diz que era 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, pão é mais. Palavra tem que ser em abundância. Porque a palavra ela tem um poder. O apóstolo Paulo, uns dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Outros falam que foi uma outra pessoa. Seja lá quem for, o Espírito Santo induziu. Então o que acontece no livro de Hebreus, capítulo 4, número 4, versículo 12, diz assim, ó. A palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir almas. Não, penetra ao ponto de dividir juntas, medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. A palavra, ela tem esse poder. Mas se você não tem palavra, se na tua igreja não tem palavra, e você está vivendo a lavante, para lá, para cá, só vou no culto, chega lá, o pastor anuncia, amanhã vai ter aqui um profeta, aí a igreja enche. E só toma-lhe profetada, toma-lhe profetada. Tá aqui, ó, vou te ler para você ver, ó. Por isso, versículo 11, por isso Deus lhe enviou operações de erro, para que acredite em mentiras. Ó, acredita em mentiras. Um culto abençoado, ele tem que ter palavra, palavra poderosa, palavra vinda do coração de Deus. Hoje as pessoas não estão tendo tempo para poder buscar um conhecimento, buscar de Deus. Senhor, o que a tua igreja precisa hoje? Hoje em dia, pastor se nomeando, sabe o que? Dono das igrejas. Outro dia eu vi um pastor expulsando um irmão da igreja. Você sai da minha igreja. Eu vi desse jeito, é triste o que nós estamos vivendo nos últimos momentos. As pessoas estão abrindo igreja para poder enriquecer, ganhar dinheiro. A apostasia está aí. A apostasia está aí. A apostasia está do teu lado, está aí dentro da igreja. Cabe você agora ter visão espiritual para entender. Você tem que se encher com a palavra da verdade. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que liberta, transforma a vida das pessoas. O apóstolo Paulo falou, olha, isso vai acontecer. É pelo poder da palavra que pessoas são curadas, é pelo poder da palavra que pessoas são transformadas. Sabe o que acontece hoje? Deixa eu contar um testemunho. Hoje acontece o seguinte, hoje a pessoa quer ser batizada, o pastor fala, tem que fazer um discipulado. Aonde está isso na Bíblia? Que tem que ter discipulado. Apostasia, né? Abandono da verdade. A pessoa sentiu, desejou no coração, ela tem que ser batizada. Batizada nas águas, é o que tem que acontecer. Hoje acontece isso na vida das pessoas. A pessoa sente vontade de ser batizada, eles criam muito porém. Aí começa um monte de pergunta. Você é casado? Você é solteiro? Você é o quê? Aonde Jesus, aonde João Batista falou isso? Aonde os discípulos que batizaram mais de 5.000 pessoas teve tempos de perguntar isso? Se você ouviu a palavra, a fé entrou no teu coração e você sentiu o desejo de ser batizado, você tem que ser batizado. A Bíblia diz que Felipe encontrou com o eunuco e o eunuco perguntou, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O Filipe falou para ele, é lícito você crer. A única coisa que impede uma pessoa de ser batizada, o que me dá para entender, é a pessoa não acreditar. Hoje em dia as pessoas põem muito porém. As pessoas aí criam, os homens de Deus hoje estão criando uma nova regra. Olha lá, se daqui 2 anos, 3 anos, você ouvir isso aqui, ó. Olha lá,
Provavelmente estão criando uma nova Bíblia para eles, para controlar a massa, para controlar o povo. Mas por isso que a Bíblia diz, olha, vai chegar a época que você vai fugir para ouvir a palavra. A Bíblia diz que no livro de Amós, está bem escrito, você vai sentir fome e sede, não do pão, não de água, mas de ouvir a palavra. Sabe como que eu cresci no evangelho, acreditando no evangelho de amor, um evangelho que transforma. Hoje você não vê as igrejas cheias, você vê as igrejas inchadas, é irmão brigando com irmão, é irmão querendo ser melhor do que irmão, é irmão fofocando a vida de outro irmão. Aonde que está na sua mente quando Jesus voltar que você vai subir? Aonde que você está com isso na sua mente, na sua cabeça? Você não vai subir desse jeito. Você não vai subir. Você está sendo um hipócrita. É o que está acontecendo. A sua vida é falar mal do irmão. É ver o irmão cair para depois chegar. Você soube o que aconteceu, irmã? Não, o que foi? A irmãozinha caiu no pecado. Vamos orar por ela. Mentira, sua fofoqueira. Você está levando conversa. Você tem que dobrar o joelho, interceder por essas pessoas. É assim que a igreja fazia no passado. Não é como a igreja faz nos dias de hoje, não. As igrejas se reúnem, como disse o apóstolo Paulo, para poder um falar mal do outro. O apóstolo Paulo disse, não se reúne com essas pessoas. Essas pessoas não têm parte com o reino de Deus. Então a palavra do Senhor nos fala